Olá, seja bem-vindo! Neste tutorial, nós vamos entender aqui como é que a gente pode utilizar um recurso de gradiência de possíveis efeitos para fazermos algo interessante também na malha do objeto. Vamos então entender como é que a gente vai utilizar isso. Primeiramente eu vou encostar o cursor aqui na coordenada Z, pressionando com o botão esquerdo, eu vou arrastá-lo aqui para cima da superfície. E aqui onde eu tenho um cursor 3D, eu vou digitar o Shift A e vou adicionar uma mesh do tipo plano. Quando nós adicionamos a mesh, ela já foi adicionada bem aqui abaixo do cubo. Vamos usar a tecla S de escala para aumentá-lo. E aqui vai ser a nossa superfície ou chão aqui da nossa cena. Ao iniciarmos o processo de renderização, clicando a tecla F12, por padrão o programa já coloca os objetos adicionados à área com essa cor aqui que vocês vão ver num cinza bem claro. Da mesma forma, aqui no fundo vocês vão ver que a cor de ambiente, também aplicada inicialmente no processo de renderização, é uma cor também de cor cinza. Então, se eu afastar um pouquinho aqui com a rodinha do meio a câmera, vocês vão ver que eu tenho aqui esse objeto cúbico numa cor acinzentada, a superfície que nós criamos aqui numa cor acinzentada e o fundo numa cor acinzentada. Vamos então diferenciar somente esse fundo aqui para facilitar um pouco mais o nosso entendimento, clicando aqui no ícone de ambientes, que é o Word, e nessa opção Word aqui, nós vamos clicar na caixinha Horizon Color. Nós vamos abrir aqui a tarja de cores e vamos encostar o cursor aqui na tarja direita e vamos com o botão esquerdo pressionado empurrá-la aqui para cima. E dando F12, nós vamos ter agora o fundo, que é a cor ambiente, já com uma cor diferente daquela inicial que nós vimos. Vamos agora então só mudar um pouquinho a intensidade da luz. Vocês vão ver que a luz aqui ela está provocando iluminação e está causando esse sombreamento aqui de forma bem escura. E a gente pode alterar isso da seguinte forma: nós vamos dar um ESC aqui para sair da renderização e vamos clicar aqui na janela 3D, nessa opção View, que é visualizar, a opção de ver a nossa cena por cima, clicando em Top. Vou usar a rodinha do meio do mouse para afastar. Então é dessa forma que nós vamos ver todos os objetos por cima na nossa cena. Vocês vão ver que o cubo está aqui no centro. Como ele tem uma cor muito idêntica da superfície, praticamente, se nós não o selecionarmos aqui, nós não vamos conseguir enxergá-lo na cena. Então eu vou selecionar essa lâmpada com o botão direito, vou trazê-la aqui para que ela fique mais ou menos nessa posição, entre a câmera e o objeto cúbico, e selecionando-a, eu vou vir aqui na barra de propriedades, procurar o ícone que representa as propriedades dela, que é esse ícone aqui em forma de um pontinho luminoso. Nós vamos clicar nele e aqui embaixo vão surgir as propriedades referentes à configuração dessa lâmpada. Então nós vamos vir aqui buscar uma guia, só dar o rolamento aqui com essa barra, ou então usar a rodinha do meio do mouse para cima ou para baixo, que a gente rola a barra, tá? Então temos aqui uma guia Shadow, que traduzido significa sombra. Esta guia ela representa o sombreamento que essa lâmpada vai causar através da sua luminância em um determinado objeto. Então nós vamos vir aqui nessa caixinha, que vocês vão ver que eu estou utilizando aquele preto bem escuro aqui, clicando nele. Eu vou usar essa tarja aqui, encostando o cursor, clicando com o botão esquerdo do mouse e trazendo um pouquinho mais para cima. Eu consigo suavizar um pouco aquele escuro que tinha antes e passa a ter esse cinza claro. Se eu der o F12 aqui com o cursor na janela 3D, vocês vão ver que eu já tenho uma cena um pouco mais suave. Dando ESC, eu vou então botar a nossa visão pela visão de câmera, e para nós entendermos o efeito que nós vamos aplicar de material de gradiência aqui junto ao objeto, eu vou aproximar aqui com a rodinha do meio do mouse a cena, e vou vir aqui nessa caixa seletiva que fica aqui na parte inferior da janela 3D, clicar nessa opção Viewport Shade, que significa sombreamento de portas de visão. Então nós vamos vir aqui escolher a opção para nós vermos a nossa área de trabalho no processo já renderizado, como se estivéssemos vendo a cena em tempo real. Então nós vamos clicar aqui em Rendered, que é essa opção, e temos aqui a visualização como se fosse o render real. Não vamos precisar ficar apertando mais o F12 por enquanto. Nós vamos vir aqui na barra direita, encostando o cursor
sobre qualquer um dos elementos, que pode ser o cubo ou a superfície. Eu vou só aumentar um pouquinho essa janelinha que fica aqui em cima, que é a outline. Aqui na janela, no modo renderizado, nós não temos como ver o contorno do objeto selecionado. Então nós temos que nos guiar pela seleção que aparece aqui na outline. Se eu quiser selecionar a superfície, eu clico com o botão direito e encosto o cursor sobre ela. Observe que ela aqui é o elemento selecionado na outline. Da mesma forma, encosto o cursor novamente no cubo, clico com o botão direito do mouse e ele passa a ser o objeto selecionado. E com esse objeto aqui que foi selecionado, eu tenho a possibilidade de aplicar o material. Então, basta a gente clicar nesse ícone em forma de uma esfera que representa os materiais, ou seja, as cores, e vocês vão ver que para esse objeto aqui, o Blender ainda não tem uma cor definida aqui nesse slot de materiais. Então é necessário que eu clique em New, e quando eu clico em New, o programa já coloca uma cor aqui, da qual ele denomina material.001. Isso aí já é uma coisa automática feita pelo programa. Mas a gente já viu que a gente clicando aqui 2 vezes, a gente pode alterar o nome desse material. Por exemplo, eu vou botar aqui a cor verde e vou dar o Enter. Observe que o material aqui passou a ser chamado verde. Mas nós não demos a esse material ainda uma cor verde. Para isso é necessário que a gente venha aqui na opção Diffuse, que significa cor difusa, nós cliquemos justamente aqui nessa caixinha de cor branca. O material que ele está dando aqui a esse elemento é um material branco. Então, clicando aqui, eu posso, nessa circunferência aqui repleta de cores, onde eu tenho a possibilidade aqui de aproximadamente 16 mil e poucas cores possíveis, utilizar um clique do mouse aqui, a exemplo aqui do verde, eu coloco uma cor. E essa cor, vocês vão ver que ela é padronizada aqui embaixo, tanto em RGB como HSV, como no X, em codificações que representam este ponto em que eu cliquei aqui na circunferência. Então o código dessa cor que eu cliquei vai estar representado aqui embaixo, nessas 3 opções, RGB, HSV e X. Então o que é que acontece? Eu apliquei para esse material, basicamente, uma cor verde. Aqui na guia de especularidade, eu tenho como controlar a luminosidade que a lâmpada vai fazer na superfície do objeto. Aqui eu crio o grau de especularidade. Vocês vão ver que o especular aqui que eu estou utilizando é uma cor branca, é justamente essa forma aqui branquinha que vocês estão vendo, que é como se fosse o reflexo da lâmpada sobre a superfície. E isso aqui eu posso controlar, eu posso tirá-lo, encostando o cursor nessa caixinha aqui de intensidade, onde eu posso segurar o botão esquerdo, arrastá-lo para a direita, eu aumento a intensidade, vocês vão vendo. Se eu encostar o cursor, pressionar o botão esquerdo e arrastá-lo para a direita, colocá-lo no valor 0, vocês vão ver que eu tiro a intensidade e tiro aquele reflexo na superfície do objeto. Aqui eu consigo em Hardness fazer o controle da dureza com que essa refletividade vai acontecer aqui na malha do objeto. Então eu posso vir aqui, segurar o botão esquerdo, aumentar o valor, vocês vão ver que ele fica menor e com isso dá um aspecto de um objeto mais sólido aqui e brilhante, né, na cena. Aqui na guia Shading eu tenho como controlar a emissão, ou seja, a fluorescência desse objeto na cena. Então se eu vier aqui nessa opção Emit, que é o emissor de fluorescência, eu posso encostar o cursor, segurar o botão esquerdo e arrastá-lo aqui para a direita. Com isso, vocês vão ver que o objeto ele se torna mais fluorescente. Da mesma forma, segurando e arrastando para a esquerda, eu diminuo essa fluorescência. Aqui também eu tenho como fazer com que esse objeto, eu clique na guia transparência, tá vendo aqui? E eu posso usar tanto essas 3 opções aqui para torná-lo esse objeto transparente. Exemplo. Se eu clicar aqui em transparência, Z, eu posso diminuir esse canal alfa aqui, vocês vão ver que eu dou essa transparência ao objeto na cena. Se eu aumentar esse Fresnel, que na verdade é uma aberração visual aqui, vocês vão ver que eu dou mais invisibilidade aqui ao objeto. Se eu diminuir o valor, eu torno ele mais visto.
Então eu posso fazer esses controles tanto em Z-Transparent como em Ray Trace, fazendo com que eu crie alguns efeitos interessantes de invisibilidade, ou seja, de transparência do objeto, e dou a ele aparências distintas. Aqui, porém, eu tenho uma outra opção também, que é a opção Mirror. Essa opção aqui, ela representa o espelhamento que o objeto pode causar. Então, clicando aqui em Mirror, eu tenho como abrir essa setinha aqui, nós vamos ter as configurações, e eu tenho essa guia Reflectivity, que é a refletividade, onde eu posso encostar o cursor, segurar com o botão esquerdo do mouse e arrastá-lo aqui para a direita. Vocês vão ver que eu crio para o objeto um efeito de transparência. Se eu selecionar a superfície, criar nela um material, vocês estão vendo que o material também inicial é um material de cor branca. Exemplo, eu queira dar aqui para esse diffuse da superfície um material de cor amarela. Vocês vão ver que a superfície passa a ser amarela. Então, se eu ver aqui na guia Mirror e aumentar essa refletividade, vocês vão ver que eu crio aqui o reflexo junto ao objeto que está em cima. Então é para isso que serve essa opção. Até aí, tudo bem, é o nosso beabá. Vamos selecionar aqui o objeto cúbico, selecionando com o botão direito. Vamos ver aqui que nós demos alguns efeitos para ele. Vamos tirar o efeito Mirror dele. E vocês podem ver que nós temos como aplicar cores que são cores sólidas. E a pergunta agora vem, como é que a gente pode fazer para nós utilizarmos a variação de cores dentro dessa malha aí do objeto? Ou seja, a gente não quer só o verde, a gente quer que a cor comece com uma e varie para uma outra cor durante a aplicação do material. Isso vai ser bem simples, pessoal. Basta a gente selecionar essa opção aqui que vocês estão vendo, o Ramp. Está vendo aqui? Clicando nessa opção Ramp, vocês vão ver que surge na malha do objeto a possibilidade, através dessa opção aqui, que é um slider de variação, vocês vão ver que a cor que surge aqui é uma cor alfa. Essa cor alfa aqui, vocês vão ver que ela varia de uma transparência para uma cor sólida. Então vocês vão ver que a malha do objeto aqui tomou uma transparência variando entre uma cor mais escura e uma cor mais clara, que é o verde escuro e o verde claro. Para nós tirarmos essa transparência aqui, basta a gente clicar na caixinha com o botão esquerdo do mouse e vocês vão ver que eu tenho aqui a variação alfa 0, ou seja, nós estamos utilizando no máximo. Então nós vamos encostar o cursor nessa opção A aqui, segurar com o botão esquerdo do mouse e vamos arrastá-lo para a direita. Agora aqui eu tenho uma variação do preto para a cor mais clara. Eu posso fazer aqui adição de setinhas. Eu estou variando aqui do preto para o branco. Se eu clicar com o botão esquerdo aqui, nessa setinha que está com a cor preta, aqui embaixo a cor será representada. Se eu quiser alterar essa cor, eu clico nessa caixinha, eu vou aumentar essa possibilidade aqui que vocês estão vendo, e vou, por exemplo, clicar no vermelho. Observe que eu estou variando aqui a gradiência do vermelho para a cor branca. Vocês vão ver isso aqui na malha do objeto. Se eu quiser fazer com que essa cor daqui, em vez de ser o branco, seja um azul, eu posso clicar na setinha. Repare que a caixa aqui embaixo ficou na cor branca. Eu vou clicar com o botão esquerdo. Surge a caixa de cores e, por exemplo, eu vou usar o azul aqui. Eu estou variando agora de uma cor vermelha para uma cor azul. Estou dando uma gradiência aqui ao material do objeto. Poxa, mas eu vou ficar somente em duas cores? Não. Aqui eu tenho esses ícones de mais e de menos, que representam a possibilidade de eu adicionar mais setinhas de variações nessa barra aqui de gradiência. Eu tenho o mais e o menos. O mais eu adiciono, o menos eu tiro a setinha. Então, se eu clicar aqui em mais, com o botão esquerdo, observe que surge mais um ponteirinho aqui, e esse ponteirinho ele surge com a cor intermediária entre o vermelho e o azul. Vocês vão ver aqui embaixo nessa caixa. Se eu quiser alterar essa cor aqui, por exemplo, para uma cor amarela, eu posso clicar nessa caixa, clicar aqui, vocês vão ver que agora eu tenho uma variação que vai do vermelho para o amarelo e do amarelo para o azul. Quero adicionar mais uma setinha aqui. Eu posso clicar o mais, observe que eu tenho mais uma setinha, e aqui eu posso encostar o cursor, segurar com o botão esquerdo, arrastar as setinhas para o ponto que eu quiser. E vocês vão ver que eu tenho essas variações. Digamos que eu queira esse aqui, que esse seja um verde. Eu posso vir aqui, clicar
no verde, eu já tenho uma variação gradiente, vocês vão ver aqui na forma, aqui em cima, ó, que eu tenho toda essa gradiência no objeto. Ah, mas eu quero dar uma cor mais forte do vermelho. Não tem problema. Do vermelho por verde, por exemplo, eu estou indo daqui, eu posso encostar o cursor e aproximar essa setinha vermelho mais junto do verde. Com isso eu dou mais força aqui ao vermelho. Ah, eu quero o amarelo para o azul, dá mais força ao amarelo. Eu posso encostar junto do azul e eu dou mais força ao amarelo. Então, nós conseguimos fazer todo esse efeito de transparência utilizando essa opção selecionada aqui, Ramp. Vamos então sair desse modo renderizado, vamos voltar para o nosso modo de visão sólida, clicando aqui em Viewport Shading. Outra forma que nós temos de fazer uma variação de objetos, vamos tirar esse material aqui que nós aplicamos ao cubo, é a gente, por exemplo, eu tenho esse cubo, tá? Eu vou só mudar um pouquinho essa forma aqui que nós vamos enxergar. Eu vou excluir, por exemplo, aqui essa superfície de baixo, vou selecioná-la, vou clicar a tecla X, vou pegar esse cubo, vou dar um SZ para alongá-lo, e observe aqui que eu tenho a condição de entrar no modo Edit Mode. Se nós formos aplicar um material a esse objeto aqui, nós vamos vir na barra de propriedades material, clicar em mais, criamos já o material, não temos nome ainda para o material, mas nós podemos dar um new e o próprio programa já coloca aqui um nome para o material. Digamos que eu queira o material desse objeto por um todo na cor branca. Eu vou colocar aqui branco, vou dar o Enter. Então vamos aproveitar agora, dividir a malha desse objeto. Eu vou clicar a tecla Z para vermos esse objeto aqui pelo modo de raio-x. E eu vou encostar o cursor aqui na malha do polígono. Vou usar o atalho Ctrl R, eu ativo a ferramenta de corte e vocês vão ver que surge um quadrado aqui contornando a forma do polígono. Se eu encostar em cima, ele faz essa linha vertical de cima a baixo. Se eu encostar aqui nessas laterais, ele faz esse quadrado de forma horizontal. Então, se eu mexer aqui a rodinha do mouse para cima, eu aumento essa quantidade que vai representar o número de cortes que eu vou dar na malha. Então eu posso aumentar com a rodinha do meio do mouse para cima, eu posso diminuir com a rodinha do meio do mouse para baixo. Então, eu vou deixar apenas aqui em 3 cortes. Clicando no botão esquerdo, repare que eu já cortei a malha do objeto. Por enquanto ainda ela não está ativa, pois eu posso movimentar essa malha para posicionar onde eu queira fazer o corte. Eu vou dar o ESC aqui para que ela fique nessa posição. E dando Enter, eu já tenho a malha selecionada. Vamos voltar à visão Z. Pronto, eu tenho o objeto agora, vocês vão ver, dividido em mais faces. Eu vou clicar a tecla A. Vocês vão ver que eu tenho mais faces aqui nas laterais. E vou manter a face de cima e a face de baixo. Então, para eu dar multicores a esse objeto, criando uma gradiência, eu posso simplesmente, por exemplo, vir aqui. Se eu quiser selecionar somente essas faces de cima, eu mantenho o Alt pressionado, clico com o botão direito do mouse, repare que eu selecionei somente essas faces. Vocês vão ver que o material aplicado a ela é um material branco. Mas eu posso vir aqui, clicar nessa opção aqui onde tem o sinal de mais. Observe que o próprio programa já criou um novo slot para eu aplicar um outro material nessa malha aí que eu selecionei na parte de cima. Então, se eu der o New aqui, ele já colocou um nome novo aqui para o material. Então, eu vou escolher aqui, por exemplo, eu vou clicar aqui 2 vezes e vou botar o nome azul, dou Enter. E aqui na cor de Fuse, clicando nessa caixinha, eu posso selecionar um azul para essa malha. Eu ainda não apliquei essa cor à malha, é necessário que eu venha aqui nessa opção Assign, que é aplicar, e clique para fazer com que essa malha que eu selecionei venha para a cor azul. Então agora eu vou desativar essa malha de cima, clicando na tecla A. E vou agora encostar nessa daqui de baixo o cursor sobre a aresta, entre as faces. Vou segurar a tecla Alt e clicar com o botão direito. Repare que agora eu selecionei apenas essas malhas aqui, que são essas faces que fazem esse loop. Vou segurar o botão do meio do mouse e observe que eu fiz um loop aqui contornando o objeto.
Com essas malhas aqui selecionadas, eu venho aqui na barra de materiais, vou clicar novamente no sinalzinho de mais. Aqui o programa já criou o slot, mas não tem o material ainda, vou clicar o New. E vou determinar que para esse material aí, eu vou dar uma cor verde. Então eu vou botar o nome verde aqui. Eu ainda não apliquei a cor verde, eu preciso aplicar a cor verde. Então eu vou vir aqui embaixo, na caixa chamada Diffuse, vou clicar nessa opção, vou escolher aqui ó, uma cor verde. Então vou clicar aqui em Assign, que é aplicar. Repare que eu já apliquei a variação de cor nesta malha que eu selecionei. Vou desativar a seleção e vou, por último, selecionar este jogo de face que fica aqui na parte inferior. Vou encostar o cursor aqui nessa aresta, segurar a tecla Alt pressionada, clicar com o botão direito. Repare que eu segurei esse loop de faces aqui e vou criar um material diferente. Clicando em mais, vou vir aqui em New. Observe que o programa colocou novamente o nome padrão. Eu vou clicar aqui nele, vou determinar aqui o nome vermelho. E vou dar o Enter. Pronto, já defini o nome vermelho, mas ainda não defini a cor. Então, para definir a cor, eu venho aqui na guia Diffuse, clico nessa caixinha e clico aqui na cor vermelho. Vou aplicar com a Assign e aqui eu tenho já um material. Se eu retornar para Object Merge, observe que eu criei uma variação de cores, não tão refinada como aquele efeito de gradiência que nós vimos anteriormente, mas é outra forma que nós temos de aplicar cores distintas à malha do objeto. Espero que você tenha entendido aí de como é que a gente pode fazer essa variação e bom proveito das dicas para fazer este recurso aí junto aos seus projetos. Forte abraço e até o próximo tutorial.